Olá, meus amores. Voltamos. Vamos continuar nossa aula de geografia, revisando aí para a nossa AB1 do terceiro bimestre. Estamos falando sobre a Oceania, né? Vamos para o nosso cantinho para a gente continuar revisando aí o assunto, módulo 3, não é? Oceania. Bom, na aula passada, né? Nós estávamos falando sobre o quadro natural da Oceania, além dos aspectos, né, da colonização, da estrutura, não é, física. Nós estávamos falando sobre o quadro, começamos a falar sobre o quadro natural. Nós falamos sobre o relevo, sobre a hidrografia, falamos principalmente do relevo continental, né, da Austrália. Falamos que tem a cordilheira, as cordilheiras orientais, falamos sobre o Planalto Ocidental, falamos sobre a presença das planícies centrais, falamos sobre a bacia dos dois rios, não é? O Darling e o Murray. Falamos sobre os recifes de corais, não é? Que são ambientes marinhos, né? Que impressionam pelas cores, pelas diversidades das cores dos peixes, não é? Vários seres aquáticos, exóticos que habitam essa rica biodiversidade. Falamos sobre a deposição de carbonato de cálcio no fundo do oceano por milhões de anos, a formação dos corais. Falamos sobre a ameaça dessa biodiversidade, não é? Pelas atividades humanas, né? O aquecimento global, a pesca, os resíduos da atividade, das atividades agrícolas, não é? Dos agrotóxicos. Falamos sobre a problemática, não é, ambiental dessa biodiversidade. Agora nós vamos falar sobre o clima e a vegetação, certo? Nós vamos perceber que a Oceania, ela apresenta variados tipos climáticos, né? Na área insular, ali na região da Papua Nova Guiné e na Micronésia, nós vamos ter um clima equatorial, né? Já a Nova Zelândia, que também é insular, mas vai apresentar um clima temperado. Já na Austrália, por ser extenso, né? Por ser um território de características continental, nós vamos ter uma dinâmica climática própria da região. Então, nós vamos perceber que nós vamos ter a presença do clima tropical, semiárido, né, clima de deserto, todos eles presentes dentro da Austrália. Vocês podem estar utilizando aí a visualização do mapa que está na página 9 do livro de vocês, né? Nós temos aí falando sobre a vegetação, nós vamos ter aí na região da Austrália, nós vamos ter a presença de floresta temperada, nós vamos ter uma vegetação mediterrânea, nós vamos ter a presença de estepes, de pradaria, não é? Falando sobre o clima equatorial, nós vamos entender que, exceto na Nova Zelândia, né, nós vamos ter climas que tem característica chuvosa quase o ano todo na região, né, aonde nós vamos ter a presença da vegetação densa. E por que acontece dessa forma com esse clima, né, e essa vegetação? Porque essa região é a região que está mais próxima aí do Equador e do Oceano Pacífico.
pacífico, né? O clima aí é equatorial. Quando a gente vai falar sobre o clima temperado, nós vamos perceber que ele tem característica de 4 estações bem definidas durante o ano, né? Com precipitações bem distribuídas ao longo do ano, né? Nós vamos ter essa predominância aí de clima temperado na região da Nova Zelândia e do litoral oriental da Austrália, né? Aí nós vamos ter a presença das florestas temperadas. Quando a gente fala sobre clima de deserto, né, e semiárido, nós estamos falando da porção central da Austrália, né? É uma faixa que estende por uma área árida, né? Uma faixa bem árida, localizada na região mais desértica, né? da Austrália. Nós vamos perceber aí que é uma vegetação adaptada para o intenso calor, né? Para a baixa umidade, né? Composta por plantas rasteiras e cactos, né? Com a predominância aí do clima semiárido, né? Chuvas são irregulares, né? E concentradas em algumas áreas, né? Nós temos precipitações torrenciais, acontecem esporadicamente, né? Alguns períodos do ano, né? Nós vamos ter a presença de uma vegetação denominada como vegetação de estepes nessa área aí, de deserto e semiárido, né? Já falando sobre o clima tropical e mediterrâneo, nós vamos ter aí no litoral australiano a presença de ambientes mais úmidos, né? Estão próximos do litoral. Então, os ambientes são mais úmidos, né? Nós vamos ter a presença aí do clima com os verões chuvosos, os invernos secos, né? Nós estamos mais próximos do sul do país, né? As chuvas tornam-se cada vez mais raras, não é? Imprevisíveis nessa região, certo? Próximo das áreas do deserto, né? Quando a gente vai andando em direção ao litoral, nós vamos ter aí, perceber que as chuvas voltam, não é? A ser mais presente, vai aumentando aos poucos, não é? Quando se aproxima mais do litoral, né? Ao contrário aí das chuvas que ocorrem, né, no norte aí da Austrália. Nós vamos ter, então, chuvas que ocorrem no inverno, não é? Os verões são quentes e secos, né? Assim, nós temos as características do clima mediterrâneo, certo? Na região aí da Austrália, não é? Falando sobre a população da Oceania, né? Antes da chegada dos europeus, não é? Grande parte do território que hoje é a Oceania já era habitada, né? Já tinha os nativos ocupando, né, essa região. Provavelmente eles vieram do sudeste da Ásia. Provavelmente não é nada assim que esteja confirmado, devido às suas características, né, e à proximidade do sudeste da Ásia com a Oceania, certo? Os motivos, né, não é certo ainda os motivos, né, da migração desses povos, né, mas está relacionado com as características, né, com as semelhanças climáticas do sudeste asiático, não é? Para a região da Oceania, né?
a chegada dos colonizadores europeus, então, com as expedições científicas, né, explorando aí o Pacífico, foi mais ou menos nos anos de 1768, não é? E chegaram e começaram então a expedição através das navegações, entrando ali pela Nova Zelândia, né? Passando ali pela costa da Austrália. Nessa ocasião, como a gente havia falado anteriormente, né, a Inglaterra chega primeiro, não é? Por conta de ter perdido terras no continente americano, não é? E aí vem a sucessão de povos, não é? Ocupando até chegarmos nos Estados Unidos, né? Ocupando esse território. Então, nós temos aí, na Austrália, os povos nativos como os aborígenes, não é? Que foram mortos, foram escravizados, né? Teve a sua cultura degradada, não foram respeitados. Na região da Nova Zelândia, nós temos os povos, os maoris, que eram os nativos, né? Eles pintam corpos, né? Os seus corpos de forma bem característica, né? De acordo com a família. De um lado, pintado as características do povo da mãe, do outro lado do corpo, as características do povo do pai. Quando existe a miscigenação, a mistura, né, do colonizador com o nativo, só um lado é caracterizado, não é? Só um lado do corpo desse nativo é caracterizado, não é o corpo por inteiro. Então, meninos, nós temos aqui, começamos a falar sobre a colonização, localização, né, o quadro natural, viemos falando aí sobre o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação, né, os povos nativos, as suas características, certo? É o nosso assunto para a nossa avaliação, para a nossa AB1 do terceiro bimestre. Nós estamos no módulo 3. Peço a vocês que leiam, façam as marcações de vocês, tá bom? Que é muito importante. Quando a gente está lendo, a gente está gravando ali, né, na nossa memória fotográfica, né, gravando as informações também, é muito importante, tá? Peço a vocês que estudem mesmo para conseguir alcançar aí êxito, né, na avaliação de vocês, tá bom? Se precisar, vão investigar em outros livros sobre o tema, vão assistir documentários sobre o tema para fortalecer o conhecimento de vocês, né, enriquecer mais o conhecimento de vocês. Vou deixar um forte abraço para vocês, um beijo carinhoso da professora. Não esqueçam que tem que estudar, meninos, estudar, 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 leiam, tá bom? E não se esqueçam, né, de estar aí obedecendo, né, seguindo as recomendações aí, que é muito importante sobre o distanciamento, o isolamento, a higienização, não é? Nós vimos aí o quanto as populações, elas são afetadas, não é? Por novidades. No caso, os aborígenes também, os nativos, eles também vieram ser acometidos de vírus, não é? Que foram trazidos por povos que eles não tinham contato, não é? E eles não tinham imunidade
Por essa razão, muitos acabaram morrendo também, assim como os indígenas brasileiros, não é? Assim como os nossos nativos sofreram aí com doenças simples. No caso, nós não conhecemos, não é o vírus aí dessa pandemia, está sendo estudado agora, e por essa razão eu lembrei de comentar com vocês que o ser humano, ele está o tempo todo exposto, não é? O tempo todo exposto aí, por essa razão nós temos que seguir as recomendações, certo? Para que a gente possa se proteger, tá? Um forte abraço. Na próxima aula a gente volta falando sobre os povos aborígenes, os colonizadores, a forma a qual foram colonizados, a forma a qual foram dizimados, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!